É uma alegria poder voltar a essa igreja tão querida, igreja que está completando 17 anos. Nós vimos o início dessa igreja. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, a igreja estava nascendo aqui na Pampulha. Participamos dos primeiros dias desta igreja. Deus tem sido um Deus maravilhoso. E hoje nós vemos essa igreja já com o seu tempo pronto, plantando novas igrejas. Deus tem sido maravilhoso com os irmãos e irmãs. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. Eu trago um abraço da nossa igreja, do Belvedere, do conselho da nossa igreja, por mais esse ano da igreja, e também por mais um ano de vida que concedeu ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar, queridos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, por mais esse dia que nos deste, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, reunidos, ó Pai, cultuando o Teu nome, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás de sermos colaboradores, ó Pai, na Tua seara. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós, nesse momento, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, e que a palavra do Senhor possa produzir, Senhor Deus, os frutos que o Senhor mesmo já tem destinado, Pai, para o louvor e a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos por parte de muitas pessoas quando leem o livro de Isaías é com relação a como compreender a mensagem do profeta, como aplicar a mensagem do profeta. Esse livro profético, ele foi escrito como uma advertência, não só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas, todos os povos. Uma outra dificuldade que nós encontramos é que alguns comentaristas tentam dividir o livro em 2 ou 3, afirmando que nenhuma das partes foi composta por Isaías mesmo, e que há aqui vários autores que escreveram em várias épocas, e assim as pessoas começam a ler e não entendem a mensagem, e esses pensamentos atrapalham a compreensão. Mas, queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós tenhamos em mente uma coisa. A Bíblia, ela é tremendamente contemporânea. A palavra de Deus, ela é atual. E o livro do profeta Isaías precisa ser visto por nós como uma mensagem de Deus para nós nos nossos dias. Não para o passado, mas para nós. Eu tenho feito uma leitura de Isaías a partir dessa perspectiva.
Eu queria que nós entendêssemos isso. Isaías, o seu nome significa o Senhor é salvação, o Javé deu a salvação. Talvez o profeta tenha recebido esse nome por causa dos seus pais, que expressaram a sua gratidão pela bênção experimentada na ocasião do nascimento do seu filho. Isaías era um profeta diferente dos demais profetas. Enquanto muitos dos profetas viviam em cidades pequenas, em vilarejos, Isaías vivia na corte. Isaías tinha sangue nobre. O seu pai, Amós, era irmão do rei Amazias, assim diz a tradição rabínica. E nenhum outro profeta do Antigo Testamento teve um horizonte político tão amplo como Isaías. Isaías dominava as questões externas e internas da nação. Com a mesma tranquilidade e conhecimento que ele via Israel, ele também observava as nações vizinhas. Ele olhava para a Síria, ele olhava para a Babilônia, olhava para a Síria, olhava para o Egito. E ele via a história desse povo e como esse povo tinha um certo protagonismo na história do povo de Israel. Ninguém exerceu tanta influência, tanta importância como Isaías exerceu. Isaías é considerado também como o quinto evangelho, porque a grande parte do livro de Isaías é dedicado ao Messias. Nós vamos encontrar no livro de Isaías a grande maioria das profecias veterotestamentárias com relação ao Messias, com relação a Jesus. Por isso, muitos comentaristas chamam Isaías de o quinto evangelho. Isaías começa o seu livro com um discurso dramático no primeiro capítulo, onde ele resume os ensinamentos essenciais acerca do culto a Deus, acerca do relacionamento cultual, do relacionamento do povo com Deus, como Deus exigia daquele povo. Ele mostra ali no primeiro capítulo os pecados de Judá. E ele mostra que os pecados de Judá são de natureza essencial e fundamentalmente religiosa. Ele mostra que o povo havia se prostituído espiritualmente, indo atrás de outros deuses, de outras divindades. E ele mostra que o adultério espiritual da nação era a causa do julgamento iminente de Deus sobre aquela nação. E aí, no capítulo 5, ele começa, então, a tratar de alguns aspectos interessantes, e ele inicia com uma parábola, a parábola da vinha má. E eu queria que nós olhássemos para esse texto nessa noite, queridos irmãos e irmãs, e nós observássemos três coisas nesse texto, ou, em outras palavras, três contextos diferentes em que nós podemos aplicar essa parábola. Em primeiro lugar, nós olhamos para a história da humanidade. Nós olhamos para a história de como Deus criou o mundo, de como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Embora Isaías diga aqui, nesse poema, que ele se aplica ao estado e às condições de Israel, no final da parábola, mas nós podemos muito bem aplicar essa parábola, primeiramente, ao estado da humanidade criada por Deus. Se nós olharmos para o princípio da história da humanidade, nós vamos ver Deus ali criando uma vinha, plantando um jardim, Deus criando condições para que o homem pudesse viver em comunhão, em paz, em relacionamento com Ele. Se nós olharmos para o início, para os dois primeiros versículos aqui de Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2, nós vamos poder fazer essa aplicação. Veja, ele começa dizendo: cantarei ao amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, e aí ele continua falando dessa vinha. Quando nós olhamos para o início da Escritura Sagrada, para o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, nós vamos ver o cuidado que Deus teve em iniciar
o seu relacionamento, a sua história com a humanidade. A primeira grande preocupação de Deus ali foi exatamente construir um jardim, construir um lugar para que o homem pudesse habitar, um lugar fértil, um lugar que produzisse, um lugar que desse alimentação para o homem, um lugar onde o homem pudesse viver em harmonia, em relacionamento com Deus. É desnecessário mencionar, eu creio que os irmãos conhecem muito bem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus cria o mundo, quando Deus faz todas as coisas. O autor de Gênesis, Moisés, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. Aí é uma expressão idiomática hebraica para dizer que o mundo era um caos, que o mundo era uma grande confusão. E aí Deus começa então a colocar a ordem no caos. Deus começa a organizar as coisas. Deus cria então a luz, e a partir da luz, ele começa então a organizar o caos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o sétimo dia. E quando Deus termina a criação, o autor de Gênesis diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus, portanto, estabeleceu um ambiente, preparou um ambiente para que o homem pudesse habitar, para que a humanidade pudesse desenvolver. E esse ambiente foi preparado cuidadosamente por Deus, não faltou nada. Mas uma pergunta incomoda quando nós olhamos para o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Se Deus preparou tudo com muito cuidado, com muito carinho, se o lugar da habitação do homem era um jardim fértil, onde o homem tinha que cuidar apenas, onde o homem tinha que fazer apenas a manutenção, o que aconteceu? Que o homem se desviou dos caminhos de Deus. Porque as coisas aconteceram como aconteceu. É importante lembrarmos, queridos, que desde o princípio, a palavra de Deus dá a resposta a todas as perguntas e principalmente a essa. Observem que o que fez com que o homem e a mulher se desviassem do propósito de Deus para a sua existência foi exatamente a arrogância, o desejo de ser igual a Deus. Foi o fato de que eles pensavam que eles podiam ser melhores do que Deus. Eles estavam vivendo uma situação tranquila. Mas algo desestruturou a vida dos nossos primeiros pais. O grande problema é que essa situação causada ali nos primeiros dias da história da humanidade, na vida dos nossos primeiros pais, ela se estende até os dias de hoje. Nós podemos observar homens e mulheres vivendo uma situação aflitiva, porque eles não conhecem a verdade sobre si mesmos. E não conhecendo a verdade acerca de si mesmos, eles não podem acreditar nela. Isso choca os ouvidos pós-modernos, porque a nossa arrogância, a nossa estúpida sensação de que nós somos melhores e que ninguém em toda a história tem maior conhecimento acerca das coisas do que a nossa geração. E essa arrogância, essa estupidez nos leva ao afastamento da verdade. Se nós observarmos essa geração mais nova que aí está, essa é uma geração que acha que sabe mais do que os pais. Acha que sabe mais do que os professores. Outro dia eu estava conversando com um pastor, e ele tentando falar acerca de plantação de igreja, falando acerca de revitalização de igreja, e ele falava como se ele fosse a maior autoridade no assunto, e como se ele tivesse lido todos os livros. E acusando os pastores da nossa geração de não observarem o que estava acontecendo, destacado pela geração deles. Eu fiquei olhando para aquele jovem e perguntei para ele: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 36. Eu falei: pois é, querido, quando você nasceu eu já tinha 6 anos de estrada.
E eu fiquei pensando, será que esse camarada fuma maconha estragada com a folha da Bíblia? Não pode. Não pode. É isso que nós estamos vivendo, queridos. Essa geração desconhece a verdade. Homens e mulheres estão se perdendo porque desconhecem a verdade acerca de si mesmos. Desconhecem que a situação que eles estão vivendo é fruto do pecado. Deus plantou uma vinha, Deus colocou ali naquela vinha homem e mulher para que vivessem em harmonia com Ele. Mas a idolatria, a depravação, o desejo de ser igual a Deus, afasta o homem de Deus. Criados para viver e frutificar num ambiente de paz e harmonia, um ambiente de vida, a humanidade se recusa, através dos nossos primeiros pais, a viver segundo o projeto de Deus, a dar os frutos que Deus esperava que eles dessem ali naquele ambiente. E Deus, então, pune a humanidade. Paulo fala acerca disso lá em Romanos. Por causa do nosso tempo, eu não vou ler o texto de Romanos, mas eu gostaria que depois, ao chegar em casa, os irmãos e irmãs lessem Romanos capítulo 1, porque Paulo mostra claramente o que aconteceu. Ele diz, olha, os homens trocaram a glória de Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Queridos, a pior coisa que pode acontecer com um homem, com uma mulher, é ele ser entregue a ele mesmo. E Deus fez isso. Deus entregou o homem a ele mesmo. Deus puniu o homem. Então foi isso que aconteceu com a primeira vinha plantada por Deus. Mas Deus não desiste, queridos. Deus continua com o seu propósito. Deus continua com o propósito de plantar uma vinha para si. E Deus então faz o quê? Deus escolhe Abrão. Deus escolhe a família de Abrão, para a partir dessa família, Deus fazer para si uma vinha que pudesse cumprir o propósito que a primeira não cumpriu. A primeira família caiu, se afastou. Deus então escolhe agora uma nova família. Deus fala com Abrão que o levaria para um lugar distante, que faria dele uma grande nação, uma nação diferente das outras, uma nação onde Deus mesmo habitaria com eles. E Deus disse, olha, o lugar que eu tenho preparado para plantar essa vinha a partir de vocês é um lugar que mana leite e mel. É um lugar de vida e de bênção. Observem a parábola. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. E Deus faz com que Abraão seja um homem que, a partir dele, surja uma grande nação, um povo escolhido, um povo especial. E Deus manifesta desde o princípio a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor na vida daquela nação, na vida daquele povo. Mas o que aconteceu, queridos? Aconteceu que o povo, depois de ser um grande povo, depois de habitar naquela terra que manava leite e mel, o povo simplesmente não gostava da sua singularidade como povo de Deus. Eles não gostavam da singularidade de serem o único povo que podia se chamar de povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles não gostavam da responsabilidade envolvida no fato de que eles eram verdadeiramente o povo de Deus responsável por proclamar as virtudes de Deus às outras nações. Eles não gostavam dos 10 mandamentos e nem das leis morais que Deus lhes deu e que os tornava diferentes das outras nações. E aí eles resolveram ser iguais às outras nações. Primeiro eles pediram um rei, disse, Senhor, nós queremos um rei que vá à frente. Mas Deus era chamado pelos profetas de o Deus dos exércitos, ou seja, era Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, e os exércitos de Israel, todas as vezes que iam, confiados na graça, na misericórdia, na presença de Deus, voltavam vitoriosos. Não, agora eles queriam um rei.
Depois eles desprezaram o sábado. Eles arrumaram coisas para fazer no sábado. Depois eles negligenciaram o culto, a adoração a Deus. E Deus diz, olha, vocês estão trocando a minha glória por uma glória que não é nada. Deus diz através do profeta Jeremias, vocês estão trocando as cisternas, que são fonte de vida, por cisternas rotas que não retêm água. Cuidado! Deus adverte esse povo. E aí eles fizeram aliança com os outros povos, casando suas filhas e seus filhos com povos ímpios. Pessoas ímpias foram trazidas para dentro do palácio. Nós conhecemos a história de Jezabel. E por último, eles buscaram servir os deuses daqueles povos com os quais eles fizeram alianças, abandonando o culto ao Deus verdadeiro. Na verdade, queridos, eles nunca compreenderam a realidade de quem eles eram. E esse continua sendo o principal problema da humanidade. A verdade de que a humanidade não sabe qual foi o propósito de Deus ao criá-la. Fomos criados por Deus, somos chamados para amar e adorar a Deus. Olha o que Isaías diz: cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, aí plantou, e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vejam o que Isaías diz, ele edificou no meio dela o quê? Uma torre. O que significa isso, queridos? O propósito da construção de uma torre no meio da plantação, tanto no passado como hoje, quando a gente vai ali para aquela região de São Paulo, onde tem aquelas plantações imensas, a gente vê torres no meio das plantações. E algumas torres são tão altas que tem elevador para levar as pessoas até lá. O propósito, na realidade, é duplo. Primeiro, a torre era utilizada para vigilância e proteção. Lá de cima da torre, era possível ver toda a plantação e ver se estava sendo alvo de pessoas que ali entravam para tirar alguma coisa, para tirar algum fruto que estava sendo produzido ali. E o segundo era para que ela servisse de lugar de descanso, de alimentação e pernoite do proprietário. Quando o proprietário vinha ver a sua plantação, a sua vide, ele então subia na torre, e ali ele descansava, ali ele se alimentava, e ali ele contemplava a beleza da sua plantação. Ele olhava a sua plantação dando frutos. Como diz a parábola do semeador, né? A 100, a 1000, a milhares. E ele se alegrava com a sua plantação. Ele se regozijava porque a sua plantação estava produzindo bons frutos. E não foi isso que Deus fez, queridos. Quando Deus criou a humanidade, o autor de Gênesis diz que na virada da noite, o que é que Deus fazia? Deus vinha se encontrar com o homem. Deus vinha ter comunhão. E foi num desses dias que Deus procurou o homem e não encontrou e disse: o que está acontecendo? Senhor, nós vimos que estávamos nus quando ouvimos a tua voz. Deus vinha ter comunhão com o homem. Não foi isso que Deus fez com o povo de Israel? Habitando no meio do povo, sendo chamado de Senhor dos Exércitos. Mas o povo não compreendeu, o povo de Israel não entendeu. O povo de Israel não compreendia o que significava comunhão. Deus queria comunhão com o povo, Deus queria relacionamento com o povo. E é isso que Isaías está dizendo. Olha, ele plantou uma torre, para quê? Para que ele tivesse comunhão com a sua vide. E a sua vide foi plantada por plantas escolhidas por ele. Olha o que o texto diz no versículo 2,
sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Ele escolheu cada videira, cada planta que foi colocada ali. Deus escolheu Abraão, chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, sê tu uma bênção. Mas o que Israel fez, queridos? A resposta está no texto. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Israel, como os nossos primeiros pais, se desviaram dos caminhos de Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que o conceito bíblico sobre homens e mulheres é que, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, são responsáveis diante de Deus. Foram destinados a viver de acordo com um certo padrão. O propósito quanto a eles é que honrem a lei de Deus, que sejam companheiros de Deus, amigos de Deus. O que mais Deus poderia fazer para aquele povo? O que mais poderia Deus fazer pela sua vinha? Mas observem, queridos, que nós podemos olhar para essa parábola e fazer uma terceira aplicação. Primeiro, geral, a história da humanidade, que é a primeira forma que nós temos que nos aproximar da palavra de Deus. Ela é palavra de Deus para todos os homens em todos os tempos. Depois ela foi palavra de Deus especificamente para o povo de Israel. E agora ela é palavra de Deus para quem? Para nós, a igreja. Qual é a aplicação que nós podemos fazer à igreja dessa parábola, queridos? A mesma. A mesma. Tendo aos olhos humanos, veja, aos olhos humanos, tendo Deus fracassado 2 vezes, ele resolve agora tentar uma terceira vez. Ele fracassou com os nossos primeiros pais, usando uma expressão humana, tá bom, irmãos? Deixar bem claro, né? Usando uma expressão humana, aos olhos humanos, ele fracassou, mas ele não fracassou porque ele é soberano e todas as coisas obedecem à sua soberana vontade. Depois ele fracassa com Abraão, com a nação de Israel, e aí ele resolve fazer uma terceira tentativa. E olha a pergunta que está aí no texto, versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais se poderia fazer? E aí Deus mostra o seu interesse pela humanidade criada à sua imagem e semelhança. Ele mostra a sua preocupação com os habitantes da terra. E ele mostra que é tão grande, mas tão grande, que nessa terceira tentativa, ele manda o seu próprio filho. E Paulo diz isso lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo mostra lá em Gálatas que o que Deus fez foi exatamente uma tentativa de retornar ao início de todas as coisas, quando Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Deus resolve, segundo Paulo, realizar o maior feito da história. Recordando, a primeira tentativa aconteceu no Éden. E mesmo assim, o homem se desviou. Mesmo tendo comunhão com o próprio Deus, face a face, o homem se desviou. Depois Deus tentou através de Abraão, e ele foi renovando essa história, esse relacionamento na história do povo de Israel, com Moisés, com Davi, com Salomão, com os profetas. Mas o povo continuou ignorando o seu amor e se afastando de Deus. Agora Deus resolve enviar o seu filho, o herdeiro de todas as coisas, para que ele tentasse cumprir o projeto de Deus, que aquela vinha que ele estava plantando produzisse uvas boas, produzisse frutos bons. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele foi ferido por causa da transgressão deles e deu a sua vida para garantir-lhes o livramento. Novamente, queridos,
projeto de Deus, humanamente falando, é frustrado por causa da arrogância, da prepotência, da estupidez, da loucura dos nossos corações. A igreja, o povo chamado por Deus para ser a sua nova vinha, tem rejeitado sistematicamente o amor e a lei de Deus. A igreja chamada por Deus, amada por Deus, tem feito para si caminhos diferentes dos caminhos estabelecidos pelo próprio Deus. E um dos caminhos que a igreja tem feito chama-se cristianismo progressista. Os irmãos já ouviram falar, já ouviram essa expressão? Se não, pesquisem. Nós estamos vivendo hoje o que muitos estudiosos chamam de cristianismo progressista. Que tipo de evangelho, que tipo de cristianismo é esse? É preciso deixar claro aqui, queridos, que quando eu falo cristão, ou quando eu me refiro aos cristãos aqui, eu não estou me detendo apenas ao arraial evangélico reformado, mas eu estou me referindo a todas as pessoas que se auto-intitulam cristãs. E aí a gente pode colocar uma relação imensa. Os católicos romanos, os evangélicos históricos, os frutos da reforma, os neopentecostais, os pentecostais históricos, os desigrejados, os sem igreja e uma série infinita de pessoas que se auto-intitulam cristãos e que de alguma forma tentam se identificar com o cristianismo. Em linhas gerais, os cristãos progressistas, ou o cristianismo progressista, ele repudia a Bíblia como palavra de Deus. Ele acredita em outras revelações. Ele busca outras revelações. Ele não vê a Bíblia como infalível palavra de Deus, inspirada por Deus. E a gente ouve constantemente expoentes do cristianismo progressista, e a gente não precisa ir para fora do Brasil, não, aqui no Brasil. Esses expoentes estão aí afirmando que o Antigo Testamento já perdeu a sua validade, que ele tem que ser reescrito. Pessoas dizendo que o Novo Testamento tem sido mal interpretado, que Deus amou todas as pessoas. Os cristãos progressistas falam da irrelevância da Trindade, ou defendem o teísmo aberto. O teísmo aberto diz que Deus não controla todas as coisas, ele pode até prever o que vai acontecer, mas ele não tem domínio sobre o que vai acontecer. Os cristãos progressistas desconsideram os ensinos sobre o pecado original e pessoal, rejeitam a salvação pela graça, eles acreditam que Deus pode salvar através de outras formas. Os cristãos progressistas repudiam o nascimento virginal de Cristo, o seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz, a sua ressurreição corporal. Os cristãos progressistas tornam absoluta toda a agenda atrelada aos anseios hegemônicos da esquerda e da extrema esquerda, defendendo ferrenhamente a união homoafetiva, a redefinição do conceito de família. Os cristãos progressistas defendem o aborto, a legalização das drogas. Os cristãos progressistas defendem o antissemitismo, o antisionismo com a caracterização de Israel como um Estado terrorista. Os cristãos progressistas defendem a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor e oprimido. Eles defendem uma política identitária que divide a sociedade sem nenhum interesse em reconciliação. Eles defendem a crença de que todos os homens brancos são responsáveis pela opressão branca e que o homem branco cristão é opressor, ele é o diabo. E que a igreja branca é o anticristo. Eles defendem a satanização dos opressores, a imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas das categorias a que pertencem. Eles são críticos da igreja, são desigrejados, muitos deles se reúnem em casas com a desculpa de que esse é o modelo bíblico, mas é porque eles rejeitam o modelo de igreja. E vai por aí afora, irmãos, uma infinidade de definições, de conceitos que a gente poderia aplicar aqui. O cristianismo progressista conduz os seus adeptos à incredulidade.
E é preciso ressaltar, queridos, que todas as denominações cristãs que abraçaram o cristianismo progressista nos Estados Unidos estão em franco declínio. E isso é fácil de explicar, uma vez que eles abandonaram todos os valores e crenças que sempre serviam de base para a fé e o verdadeiro cristianismo no decorrer dos séculos. Esse outro evangelho que Paulo fala lá em Gálatas, ou esse evangelho, esse cristianismo progressista do século 21, ele não tem vínculo denominacional. Ele permeia todas as camadas e todas as igrejas que se auto-intitulam cristãs. Em outras palavras, ele não é católico, não é evangélico, não é pentecostal, não é nada. Ele é marxista. Ele é de esquerda. Alguns expoentes no Brasil, reverendo Antônio Carlos, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio. Reverendo pastor Ricardo Gondim, da Igreja Assembleia de Deus. Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca. Chega, né? Tem mais um monte de outros aí. Eles deveriam ter vergonha de se autodenominarem cristãos. São pessoas de esquerda, Ariovaldo Ramos, o pastor do Lula. Desculpa, irmãos, isso aqui não é palanque, mas eu não posso deixar passar, porque tem muitas pessoas indo atrás, pessoas boas dentro da igreja, indo atrás dessa agenda secular e diabólica. Por quê? Olha o que é que Deus diz no texto. Ele fez o quê? Ele plantou uma vinha, ele esperava que a vinha produzisse uvas boas, e o que ela produziu? Uvas más. Repete-se na igreja, queridos, o que aconteceu em Israel. Repete-se na igreja hoje. A igreja foi criada por Deus. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer pela igreja, e ele escolheu, como o profeta Isaías diz, ele escolheu árvores, ele escolheu pessoas, e essas pessoas, mais uma vez, frustraram os planos de Deus. Pessoas que abraçam esse cristianismo de esquerda deveriam ter vergonha de tomar Santa Ceia no domingo, deveriam ter vergonha de dizer que são cristãos, porque isso é uma deturpação, não são árvores boas, são árvores más. Mas o que é que Deus faz com isso, queridos? Olha a pergunta do texto. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Se na primeira tentativa Deus mesmo interagiu com o homem, na segunda tentativa ele estava ali com o pessoal novamente, interagindo como o Senhor dos Exércitos, e agora na igreja o que ele faz? Ele manda o seu próprio Filho, e mais, ele manda o seu Espírito Santo para estar todos os dias com a igreja. Todos os dias. Deus estabeleceu uma torre. E essa torre continua hoje, através da presença do Espírito Santo, que promove a nossa comunhão com Deus, que derrama na nossa vida o amor profundo de Deus para conosco, que derrama na nossa vida a graça, a misericórdia, que derrama sobre a igreja as bênçãos, quando a igreja crê, quando a igreja vive o verdadeiro evangelho, rejeitando as fábulas, rejeitando os sofismas, rejeitando as filosofias à sua volta, mas vivendo a palavra de Deus conforme foi entregue por Deus. E Deus fez todas as coisas, Deus fez todas as tentativas, e Ele pergunta: o que mais eu poderei fazer pela minha vinha? O que mais eu posso fazer além do que foi feito? Eu dei o meu filho para morrer pela igreja, e a igreja agora está se desviando, está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, fazendo a mesma coisa que Israel fez. O que mais Deus pode fazer? E sabe o que Deus resolve fazer? Olha o que o texto diz. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Deus. Queridos, depois de ler esse texto,
se nós esperamos ser abençoados por Deus, vivendo a situação que a igreja do Senhor Jesus Cristo vive hoje, rejeitando a oferta do amor puro, da graça pura, da misericórdia e do perdão de Deus, desculpa, mas não vai acontecer. Como é que os jovens dizem? Não vai rolar. Se você espera que vivendo a situação que a igreja vive hoje, Deus vai abençoar a igreja, desculpa, você é o louco, é o estúpido. Deus não vai abençoar, queridos. Deus não vai abençoar. Enquanto a igreja não se voltar para Deus, enquanto a igreja não se voltar para Jesus, enquanto a igreja não colocar os seus destinos na mão do Espírito Santo de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, Deus não vai abençoar, pelo contrário. Queridos, o nosso país está como está, porque a igreja não tem cumprido o seu papel. A situação do Brasil está como está, porque nós cristãos dizemos que amamos a Deus, que amamos a palavra de Deus, mas não vivemos a palavra de Deus. Durante muito tempo eu vivi aquela máxima: cristão não se envolve em política, e é porque nós acreditamos nessa verdade que o diabo colocou, que a igreja se omitiu e que o mundo está como está, queridos. Se você espera que o Brasil seja abençoado, com a igreja vivendo a situação que ela vive, perdão, querido, mas você está enganado. A igreja vive o evangelho progressista porque falta púlpito, porque falta palavra, porque falta oração, porque falta meditação na palavra de Deus. Hoje o presbítero perguntou para mim: pastor, por que o senhor coloca tanto texto bíblico na liturgia? Eu disse para ele: porque a maioria das pessoas não leem a Bíblia durante a semana, então é a oportunidade que elas têm de ler a Bíblia. Verdade, queridos. Nós dizemos que somos crentes, mas nós não lemos a Bíblia durante a semana. Nós dizemos que cremos na oração, mas a gente não frequenta a reunião de oração. A gente não ora pelas pessoas, a gente não intercede pelas pessoas. A gente diz crer numa verdade, mas a gente vive uma mentira. E Deus não vai abençoar o nosso país. Não esperem que Deus mude as coisas do dia 30 de outubro. Se a igreja não se dobrar de joelhos na presença de Deus e confessar o seu pecado, e pedir perdão a Deus por esse evangelho que está sendo pregado, queridos. Eu lamento dizer, queridos, mas vai piorar. Vai piorar. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Deus está com a sua mão sobre a igreja. Uma igreja adúltera, uma igreja rebelde, uma igreja que tem se prostituído espiritualmente. Desculpa, irmãos, mas eu não posso dizer outra coisa dessa igreja que nós estamos vendo hoje. Deus não vai deixar impune a nossa geração, enquanto a igreja não se voltar verdadeiramente para Deus. Deus não vai deixar impune esse tempo, enquanto a igreja não cumprir o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Nós somos a vinha do Senhor, queridos, e Deus espera de nós bons frutos. Se nós não nos arrependermos, nós ainda vamos sofrer muito, ainda no nosso país. Quem tem ouvidos para ouvir, queridos, que ouça. Deus nos abençoe, queridos.